Fala galera, mais uma edição de Papo Alvinegro na área, com muitas notícias, muitas informações emblemáticas, impactantes que o Botafogo está nos trazendo nos últimos 2 dias. Não teve edição ontem do vídeo, vou fazer 2 hoje, porque tem muita coisa pra gente falar, coisas que são importantes, coisas que envolvem não só a questão do clube, mas questão extracampo, questões éticas, questões de jornalismo, enfim. A gente vai falar um pouco mais disso, mas no próximo vídeo. Nesse vamos nos concentrar na questão de mercado da bola alvinegro. O Botafogo continua ainda sem nenhum anúncio de contratação, oficialmente falando. A gente tem essa questão do Jair já bem definida. O Tiquinho, inclusive, é esperado no CT do Santos, CT do Peixe, na sexta-feira agora, amanhã, no dia 10 de janeiro, para começar a questão de exames médicos, avaliações, aquela questão da parte física, enfim. Então, provavelmente será anunciada daqui a alguns dias a contratação do zagueiro de 19 anos Jair. E para concretizar, para a gente acabar com esse assunto, essa questão emocional que muitas vezes o torcedor traz com ele, né? Questão tipo assim, de questionar, de debater, não era o melhor para o clube e tal. Gente, vamos botar só uma coisa na cabeça. Se o jogador negociou diretamente com o clube e houve uma abertura dele para ouvir, para ter uma proposta, para falar assim, olha, deixa eu tentar averiguar o que você tem aqui, eu vou pensar, vou refletir, é porque o jogador também poderia ter o interesse de sair. E o que eu acredito que nesse ponto o Tiquinho talvez teria sim esse interesse de sair, porque, como eu disse, ele não daria essa abertura, não teria. Olha, ele falou assim: olha, eu não quero, eu gosto muito do Botafogo, estou adaptado aqui, estou há 2 anos, eles me trouxeram de fora, me deram uma representatividade que eu não tinha no Brasil, ninguém aqui me conhecia. Enfim, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser fixada na cabeça de todo alvinegro carioca. Ele deu essa abertura, ele também contribuiu para as conversas, né? Senão o Botafogo provavelmente não teria avançado. Então, assim, fechando esse assunto, o jogador também teve a sua vontade levantada à pauta. Ele também teve a sua vontade pessoal colocada em jogo. Senão, com certeza não aconteceria. Informação do TBR Futebol, o portal do Twitter. Pode chegar ao Botafogo nos próximos dias uma proposta do Fulham, time inglês, time da Premier League, de 30 milhões de euros por nada mais nada menos que o nosso centroavante Goku Igor Jesus. Ao longo do término do Campeonato Brasileiro, até um pouco da Libertadores, já se falava um pouco desse interesse de alguns times no Igor Jesus, na questão das valências dele, da velocidade que ele tem, mesmo sendo um jogador alto, um jogador com vigor físico assim, surpreendente, a velocidade, ele não é aquele 9 que só faz o pivô, que fica tipo assim esperando a bola na área. Ele tem um perfil, por exemplo, como nós mencionamos o Tiquinho, um pouco mais um pouco mais refinado, não, um pouco menos refinado, mas um pouco mais opcional. Por exemplo, se você fizer uma tabela, você pega um ponto e faz uma tabela com o Igor Jesus, provavelmente o Igor Jesus consegue ter uma velocidade maior, um arranque maior do que o Tiquinho Soares teria. O Tiquinho Soares é aquele cara mais técnico, ele bate no peito, faz o pivô, dá um passe assim que já deixa o ponta um pouco mais com chances de gol, um pouco mais bem localizado no campo. Então, assim, o Igor Jesus é um cara novo, 23 anos, né? Um cara que brotou assim para o mercado depois que veio para o Botafogo e também pelas conquistas, né? Pelas premiações, enfim, isso realmente deixa o jogador em evidência. E poderia ser uma negociação envolvendo o Rodrigo Muniz, um jogador, um atacante que é cria da base do Flamengo, um cara que jogou bem quando surgiu no Flamengo, teve sim o seu reconhecimento, tanto é que foi comprado pelo futebol inglês e estava atuando bem até o meio da temporada. Hoje eu acredito que ele é reserva, por alguns jogos que eu tenho acompanhado, ele é reserva, mas mesmo assim é um jogador de muita habilidade, um jogador rápido, um jogador que tem um chute
é interessante, que tem uma precisão de chute interessante. Eu acho que, assim, se você for discutir a importância do Igor Jesus hoje no Botafogo, ainda mais que nós não temos hoje um centroavante que faça o revezamento com ele, eu, como um diretor, um responsável por qualquer determinação de saídas ou entradas, eu o venderia sim por esse valor de 30 milhões ou mais de 30 milhões de euros, até porque o jogador veio gratuitamente e é uma proposta que talvez não virá quando ele fizer 24 ou se uma temporada do Botafogo for abaixo, né? Ainda mais trazendo um jogador para o lugar dele, digamos assim. Por mais que o Rodrigo Muniz não tenha tanto holofote, não tenha tanta esse reconhecimento da mídia como um jogador que pode ser sim um jogador útil para o clube, ele pode vir para ser um reserva e o Botafogo pegar parte desse dinheiro e investir em um titular, em um centroavante titular. Então, eu acredito que se vier essa proposta, é sim algo para o Botafogo pensar e, por que não, aceitar. Né? Jogar o Igor Jesus também para o centro do futebol, para a Europa, por esses valores, ainda mais com o jogador, seria, na minha opinião, excepcional. Mais uma coisa aqui que vem do GE. O GE confirmou esses dias que o atacante, que o ponta, né? Vamos dizer ponta, atacante, enfim. Luiz Henrique recebeu 3 propostas europeias para deixar o Botafogo. A gente sabe do desejo do jogador, que ele está querendo voltar ao futebol europeu, ele não pretende ficar aqui. Houve até uma tentativa de convencimento do Textor para alongar um pouco a estadia dele aqui no Brasil, para jogar o Super Mundial pelo Botafogo, porém é desejo pessoal do jogador voltar à Europa. Entendo que a ida dele para o Lyon deixaria muito a desejar quanto a metas na carreira dele. Eu acredito que ele não seria um cara com a mesma visão, a mesma visibilidade que o Dorival teria para convocá-lo, por exemplo. Uma situação que nós podemos falar tranquilamente aqui, o goleiro Lucas Perry, ex-Botafogo, está sendo um dos melhores goleiros da Ligue 1, que é a liga de futebol francesa, o campeonato francês, e mesmo assim você não ouve falar. É mais quem segue ali o perfil do Lyon, o perfil do próprio Lucas Perry, enfim, que faz a questão do marketing, mas infelizmente é um tipo de futebol que não tem muitos holofotes europeus, porque não é tão enxergado assim, e muito menos no Brasil. A gente tem a questão da referência que nós temos é o Paris Saint-Germain. Outro jogador que está jogando muito bem no Olympique de Marseille é o Luiz Henrique, ex-Botafogo, cria do Botafogo, tem números interessantes lá, se eu não me engano, até então eram 3 jogos, 6 gols marcados, e você não ouve um burburinho, a questão de especulações, consultas no mercado, porque você não tem a audiência, não tem essa questão de visibilidade, assim como outras ligas europeias têm. Digamos que numa contagem rápida aqui, a Ligue 1, Liga Francesa, ela tem a 5ª visibilidade em relação a outras. Então eu acho que seria interessante, por exemplo, ele ouvir essas 3 outras propostas, que segundo o próprio portal do GE, são 2 da Premier League e uma da Fiorentina. Acredito que os valores rondem a casa de 30 a 40 milhões de euros. Não vai passar, eu acredito que não passe isso. Foi noticiado que talvez 60 milhões, eu acredito que não chega. O Luiz Henrique já é um cara que tem 24 anos, ele não é novo, assim como as pessoas podem imaginar. Só que ele praticou seu melhor futebol, você teve o seu melhor ano agora. E sim, é um craque de bola, é um cara que vai para cima, que tem essa questão da explosão, é um cara de habilidade, um cara que tem um chute certeiro. Então, assim, eu acredito, né? Acredito que o Botafogo vai fazer negócio sim e vai dar prioridade à Premier League. Né? Que por mais que todo mundo fique às vezes fazendo piada, a Premier League, o cara foi convocado só por conta da Premier League, mas é a principal liga europeia, a de campeonato nacional. E eu acredito que vai ser uma proposta por volta de 35 milhões de euros e que o John Textor vai executar. Ele pagou 20, voltaria com 15, vamos descontar aí o aumento do euro da época para agora. Acredito que ele poderia lucrar aí questão de 13 a 14 milhões de euros na totalidade.
Então eu acredito que possa acontecer sim. Para encerrar o assunto da questão das transferências, temos a situação do Gregory. Arthur Jorge não satisfeito em todo o papelão executado na sua saída, todo aquele teatro, né? Toda a entrevista que ele dava, ele botava esse tema como uma polêmica, né? Forçava a situação salarial ser valorizada. Ah, não é porque não é só o jogador, é o treinador que tem que ser valorizado. Sim, todo gestor de futebol sabe disso. Ah, não, é porque até então eu tenho um contrato com o Botafogo. O futuro deixamos para o mercado. Desculpa, isso para mim não é uma postura de um líder, de um treinador, de alguém que a gente olha assim e fala assim: poxa, esse cara tem ética, esse cara é correto. Nós falaremos um pouco da questão ética no próximo vídeo, mas é um cara que, o tanto que ele defendeu, que ele teve uma posição de se aplaudir, de se espelhar durante o decorrer da temporada, com questionamentos em relação a Palmeiras no caminho do Botafogo. Ah, mas e se isso acontecer? Ah, mas se a derrocada 2023, eu acredito que ele teve sim respostas contundentes, né, em relação a esses assuntos. Mas, infelizmente, durante o processo de saída, de desvinculação do treinador ao time, ele patinou. E não satisfeito, né, entrando no assunto, não satisfeito, ele teve a sua primeira pedida no Al-Rayyan, que é o Gregory. O Al-Rayyan fez uma proposta oficial pelo Gregory de 13 milhões de reais. A gente pode botar 2,5 milhões de dólares, que no final das contas vão dar 13 milhões de reais. Que foi o valor justamente que o Botafogo pagou para tirar ele da MLS. Então, assim, eu acredito que isso é até um desrespeito em relação ao que o jogador proporcionou, tudo que o jogador demonstrou durante a sua estadia no time, né? Todos os momentos difíceis dele que ele conseguiu superar, sim, que a gente tem. Ele cometeu o erro no final da Libertadores, ele teve o erro dele contra o Bahia, polêmico, mas eu acredito que sim, foi um erro, foi um exagero dele. Que poderia ser outra decisão, poderia, mas ele poderia ter evitado aquilo. Mas depois de tudo isso, o cara vai oferecer a mesma quantia para ele num time que ele estava basicamente esquecido, né? Porque depois que ele foi do Bahia para a MLS, você praticamente não ouviu falar do Gregory. Então, assim, eu acho que é até uma questão de desrespeito por parte deles terem terem feito essa oferta, né, de valor baixíssimo. O canal do TF já deixou claro que o Botafogo trouxe a informação que o Botafogo deixou claro que só negociou atleta por 15 milhões de euros ou mais. Eu acho que o Botafogo sim tem que fazer jogo duro. Por quê? É um atleta de quase 30 anos, primeiro volante, você mesmo que você venda o atleta por 15, 20, 25 milhões de reais, você não acha um cara que vai estar tão encaixado com aquele meio campo, com aquela defesa em qualquer lugar. Então não é uma coisa interessante de se fazer agora. Sim, se vier uma oferta exorbitante, para mim o que seria uma oferta exorbitante? 50, 55, 60 milhões para um cara de 30 anos, um cara que vai de quase 30 anos, primeiro volante, é uma oferta interessante, deve ser analisada sim, mas abaixo disso, não. É um cara que é importante para o grupo e para as táticas do grupo, né? Para a questão até emocional, né? Pro brilho do grupo. Você vê que é um cara brigador, um cara que chama responsabilidade dentro do campo. Então, eu acredito que não. Por esse valor ou por aproximados, não deve ser vendido. E para finalizar, nós temos a primeira alegria do ano. O Botafogo foi classificado para a próxima fase da Copinha, para fase de mata-mata, venceu os 3 jogos, o primeiro de 2-1 e os outros 2 de 1-0 com um golaço do Lucas Camilo. Olho nesse menino. Lucas Camilo, um gol de chapada, assim, não diria de cobertura, mas o goleiro estava meio desatento. Mas ali, um pouco mais para trás da meia-lua, de chapada no ângulo. Assistam o gol depois para vocês verem. E é isso. Depois eu vou voltar com outro vídeo falando das outras notícias que estão circulando. Mas por enquanto é isso. Beleza, galera? Papo de Alvinegro. Tamo junto. Valeu.